Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está falando aqui é o professor Marlon de Direito Penal e nós vamos resolver uma questãozinha bacana que caiu em 2013 na prova da OAB. Um tema extremamente recorrente, pessoal. Então vamos lá. Lucas, funcionário público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, estudante de Direito, resolveram subtrair notebooks de última geração adquiridos pela serventia onde Lucas exerce suas funções. Assim, para conseguir seu intento, combinaram de dividir a execução do delito. Lucas, em determinado feriado municipal, valendo-se da facilidade que seu cargo lhe proporcionava, identificou-se na recepção e disse ao segurança que precisava ir até a serventia para buscar alguns pertences que havia esquecido. O segurança, que já conhecia Lucas de vista, não desconfiou de nada e permitiu o acesso. Ressalte-se que, além de ser serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o prédio público, razão pela qual se dirigiu rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os notebooks. Após, foi a uma janela e dali os entregou a Laura, que colocou no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o edifício sem que ninguém suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana após, Laura e Lucas têm uma discussão e terminam o noivado. Muito enraivecida, Laura procura a polícia e noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks subtraídos. Com base nas informações no caso narrado, assinale a alternativa correta. A. Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato furto praticado em concurso de agentes. B. Laura deve responder por furto qualificado e Lucas deve responder por peculato furto, dada a incomunicabilidade das circunstâncias. C. Laura e Lucas serão beneficiados pela causa extintiva de punibilidade, uma vez que houve reparação do dano ao erário anteriormente à denúncia. D. Laura será beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz, mas Lucas não poderá valer-se de tal benefício, pois a restituição dos bens por parte dele não foi voluntária. Vamos lá, pessoal. Depois a gente volta aqui na questão. Primeiro aspecto importantíssimo para a gente responder essa questão. Quando a gente define o crime de peculato, a questão do peculato é que o funcionário público deve praticar o crime. O funcionário público, dentro do crime de peculato, ele é uma elementar. Como que funciona, então, a comunicabilidade desses dados elementares, circunstâncias? Sabemos que para ter concurso de pessoas, tem que ter mais de uma pessoa que tem que praticar o mesmo crime. Essas duas ou mais pessoas têm que ter o liame subjetivo, as suas condutas devem se unir subjetivamente e as participações têm que ser relevantes. Mas o concurso de pessoas, em regra geral, ele faz com que as pessoas respondam pelo mesmo crime. Mas existem exceções. Então se você quiser saber detalhadamente, você vai lá e assiste a aula de comunicabilidade de dados típicos que está aqui no canal. Mas vamos relembrar. Dentro da comunicabilidade de dados típicos, as elementares sempre se comunicam. As circunstâncias objetivas, elas também sempre se comunicam, e as circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam, pessoal. Isso está lá no artigo 30 do Código Penal, 30 do CP. Você vai lá no artigo 30, ele não vai estar escrito de uma forma muito fácil. Eu já falei, inclusive, para você riscar o artigo 30 e escrever do jeito que eu te falei. As elementares sempre se comunicam, as circunstâncias objetivas sempre se comunicam e as circunstâncias subjetivas não se comunicam. O ponto é, peculato em si é um crime praticado por um funcionário público contra a administração. Então, ele vai se apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio. Esse peculato do caput, ele é conhecido na primeira parte, ou seja, até aqui, meu amigo, até aqui, onde eu coloquei esse tracinho vermelho aqui, ele é o peculato apropriação. Aí, depois, no finalzinho, a gente começa a perceber que nós não temos mais apropriação, e sim o desvio. Então, o apropriar-se, peculato apropriação, ou desviá-lo, peculato desvio. E nós temos o peculato furto, que é o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 312 também, onde você aplica a mesma pena se o funcionário público não tem a posse daquela circunstância, mas ainda assim ele vai lá e subtrai. O ponto que realmente nos interessa aqui, meu brother, é você saber se essa questão aqui, desculpe, acabei escrevendo errado aqui, essa questão aqui, o funcionário público é uma elementar, uma circunstância.
E para isso você retira o funcionário público do tipo penal. Você pega o funcionário e arranca daqui. Tira o funcionário público. Aí eu te faço uma pergunta. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse, razão do cargo, é crime? Sim, mas é o crime de peculato? Não, é o crime de apropriação indébita. Então, se você, ao retirar a circunstância, ele deixa de ser aquele tipo penal, nós fazemos automaticamente como isso aqui seja uma elementar do tipo de peculato. Aí nós voltamos lá atrás. As elementares se comunicam entre aqueles que não são detentores dessa elementar? Sim. Ou seja, para você responder essa questão, você vai ter que fazer uma leitura bem detalhada. Olha aqui os pontos que são importantes, porque a OAB ela te dá um texto grande, um texto complicado, mas só alguns pontos desse texto eles são importantes. Primeiro, Lucas é funcionário público. Esse é o primeiro grande aspecto, é o que está no comecinho aqui. Lucas é funcionário público. Segundo, ele utiliza da função, ele se vale de uma facilidade de que o cargo dele proporciona para que ele possa subtrair aqueles bens. É isso que interessa. O fato de ela ser estudante de direito, como está escrito aqui, não faz diferença. Por quê? Porque, como eu disse, o funcionário público aqui no crime de peculato é uma elementar e as elementares sempre se comunicam. Portanto, qual que vai ser a resposta? Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato furto praticado em concurso de agentes, porque é uma elementar e essa elementar aqui, ela sempre vai se comunicar. Então, respondida essa questão, pessoal, se você quiser, clique no vídeo anterior, só clicar aqui, ou assista a próxima aula, e se você quiser, clica aqui e você vai ser levado para o local onde você pode comprar o livro Direito Compacto, que é muito bacana. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, curte o vídeo. Não esquece de indicar para os seus amigos, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.